Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo de Watashi no Shiwawazi e dessa vez para comentar o sétimo episódio e também uns detalhes extras. E o episódio já começa mostrando a Miu falando com a Yuri e com o Kudo. E ela pergunta como que estão os membros da família dela, se tá todo mundo bem. Aí o Kudo vai lá e tranquiliza ela, fala que ninguém se feriu, tá todo mundo bem. E ela pergunta sobre a casa, uma casa que ela morou a vida inteira. E aí o Kudo dá a péssima notícia de que a casa foi completamente queimada, virou cinzas. E é nesse momento que ela fica aliviada pela família, mas fica muito triste por saber que a casa dela, que ela passou toda a infância, que tinha várias memórias, foi totalmente queimada. E aí então ela pede pro Kudo para levar ela para lá, para ela ter uma última visão daquela casa que foi tão importante para a criação dela de forma geral. Então os dois vão lá para casa Saimori. Quando ela chega lá, o Kudo primeiro começa a explicar algumas coisas, o resultado de toda aquela bagunça. Aí ele fala que os Tatsuishi, a família Tatsuishi, não vai pagar por nada criminalmente, ou seja, eles não vão ser responsabilizados pelo sequestro dela, mas que o Tatsuishi pai, que velho lá, vai sair do poder e quem vai ficar na frente da família Tatsuishi agora é o irmão mais velho do Koji. E ele também vai ser uma surpresa muito boa para quem quer saber mais sobre ele. Ele é um personagem bem legal, para falar a verdade. E também ele diz que os Tatsuishi, já que causaram esse problema todo, agora vão ser mais ou menos um braço da família Kudo. Ou seja, os Kudo, no caso o próprio Kudo, vai ficar responsável pela família Tatsuishi. Então é como se ela estivesse sob custódia dele. Ele também fala pra ela o que vai acontecer com a família Saimori, no caso a família da própria Miu. Aí ele conta que o pai dela e a madrasta vão ter que ir para outro lugar, vão para outra casa, visto que eles eram uma família relativamente importante e com grana, eles não tinham só uma casa, né? Então eles foram para uma outra casa, mas que eles não estavam muito felizes com aquilo. E a Kaia, ela vai ser mandada para uma outra família muito rigorosa para trabalhar para eles. O que vai ser uma baita de uma pancada para a menina, tá? Porque a Kaia, trabalhando como meio que uma serviçal de alguém, vai ser duro para a menina. E no mangá, tem uma coisa ainda que o Kudo comenta, que eu achei até um pouco injusto com a Kaia. E todo mundo sabe que eu não gosto dela, mas foi um pouco injusto, porque no mangá, Kudo fala que ela foi responsabilizada e foi considerada a mente por trás do sequestro da Miu. Mas na real, pra mim, a mente, principalmente por trás, foi o Tatsuishi pai, o véi. Não, a Kaia. A Kaia, pra mim, ela foi na onda. Ela só embarcou numa aventura besta ali. E ela queria, obviamente, ela gostou da ideia, ela queria prejudicar a irmã, mas eu não vejo ela como uma planejadora, a mandante de tudo. Não sei o que vocês acham, pode deixar aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não. E o anime colocou uma cena extra nesse momento, que é aquela cena que a Kaia já tá arrumando as malas, aí chega o Koji pra falar com ela, vocês vão lembrar dessa cena. Ela não tem no mangá, pelo menos eu não me lembro dela. Então foi uma adição do anime só pra mostrar a Kaia fazendo mais algum shigeki, dando mais algum shigeki. Eles estão gostando de caricaturizar ela, né? Mas enfim, depois já volta para aquela cena da Miu, ainda na casa dos Saimoris, tá tudo destruído, e aí ela vê aquele tronco de árvore, aquele restinho de árvore, né? Aquele pedacinho de tronco, que era onde ela normalmente tinha aconchego, onde ela ia para relembrar da mãe, porque aquela árvore foi plantada quando a mãe dela casou. Vocês sabem da árvore que eu tô falando. E aí, quando ela toca aquele restinho de tronco, ele basicamente se desintegra, ele vira pó. E muita gente, eu acho que ficou se perguntando, pô, o que aconteceu com aquele tronco? Eu já vi muita gente teorizando sobre isso. Eu acho que aquele tronco tinha a importância de dar força para a Miu, para fazer ela continuar seguindo a vida dela. Mas agora, se você for ver, aquele tronco também trazia umas memórias boas para ela e fazia com que ela ficasse presa à casa dos Saimores. Você percebeu que quando ela voltou para casa, o lugar que ela mais sentiu, o lugar que ela mais quis ver, foi exatamente aquele tronco. Então agora ele não era mais útil. Ele estava prendendo ela a uma casa, impedindo que ela seguisse a vida dela. Então quando ela tocou naquele tronco e ele desfez, pra mim foi aquela mensagem de que a missão dele já foi cumprida. Que agora ele só iria atrapalhar. Aquelas memórias do passado iam prender ela no passado, prender ela na relação com os Saimores. Então não faria mais sentido. E já que aquele tronco, podemos dizer que era um amigo dela, ele esteve lá por enquanto que ela precisou. Mas no momento que
ele poderia atrapalhá-la, ele se desfez. Pelo menos foi essa a interpretação que eu tive dessa cena do tronco. E aí, logo depois, o anime mostra a Miu e o Kudo indo embora, e aí aparece o Koji para conversar com ela. E por sinal, essa conversa foi muito boa, foi muito interessante, e o mangá traz umas coisas a mais que foram bem legais. Acompanha comigo. Porque depois o Koji e a Miu se afastaram um pouco do Kudo e tiveram um momento só deles dois, para eles poderem conversar como eles faziam antigamente. E aí o Koji revelou que finalmente ele vai treinar. Ele percebeu que sem as habilidades dele, sem treinar as habilidades paranormais dele, ele não seria capaz de proteger ninguém. Ele mesmo percebe que quem protegeu a Miu foi o Kudo, né, que ele só pôde pedir ajuda. E a Miu agradece, fala que o Kudo não teria chegado a tempo de ajudar ela se não fosse por ele. Mas ele está decidido, ele fala, não, eu vou treinar, eu vou desenvolver minhas habilidades, porque eu tenho que ser capaz de defender aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, por mim mesmo. Isso foi um crescimento gigantesco pro personagem. Eu, inclusive, já tinha falado disso, acho que há 2 semanas atrás, aqui num vídeo, que ele iria realmente começar a treinar, e que vai ser um arco de desenvolvimento dele muito interessante. E depois também tem uma cena muito legal, que ele tenta de novo expressar o sentimento dele pela Miu. Ele gosta da Miu, e ele tentou falar em 1 hora, só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu falar que gosta dela. E aí ele falou assim, você lembra de uma vez que eu queria falar alguma coisa com você e eu não consegui? E a Miu, o que ela fala? Não, eu não lembro, sendo que ela lembrava. Porque no mangá ela pensa direitinho, ela fala, eu sei o que ele vai falar, mas os sentimentos por ele, a resposta que ele quer ouvir, não posso dar. Ela meio que pensa em algo assim, porque ele iria se declarar pra ela, só que agora ela tá com Kudo e ela não poderia corresponder de forma alguma. Então aquilo meio que foi um fora da Miu. Você queria saber como que seria a Miu dando um fora em alguém? É desse jeito aí, do jeito mais suave possível. E uma outra coisa interessante foi que no mangá eles ampliaram muito o pensamento da Miu. Porque nesse momento a Miu até pensa alguma coisa sobre o Koji e tal, mas é mais curto. No mangá, eles expandiram isso, deixaram essa cena bem maior e ela fala algumas coisas bem legais sobre o Koji. Principalmente, ela fala assim que ela é muito grata a ele, que ele ajudou muito ela durante toda a vida dela. Ela mostra a gratidão, ela meio que agradece muito ele mentalmente. E, inclusive, ela fala uma coisa bem legal, que se não fosse por ele, ela não teria chegado aonde chegou hoje. E provavelmente ela não aguentaria suportar tudo aquilo se não fosse por ele. O que mostra aquilo que eu já falei outras vezes. E por mais que ele não tenha culhão de fazer algumas coisas para ajudar ela, ele sempre foi um apoio. Ele é um cara bom. Ele foi uma pessoa muito importante na história da Miu. E ela reconhece isso. Então o mangá ter mostrado mais cenas dela agradecendo, dela mostrando como se sente em relação a ele, foi muito bom. Eu acho que deveria ter adaptado essa parte também. E uma outra coisa que vale a pena destacar nesse episódio é o quão carinhoso que o Kudo estava com a Miu. Vocês param pra reparar bem como que ele estava tratando a Miu desde o momento que eles foram pra casa dos Saimores até eles voltarem pra casa. Tipo assim, ele estava tratando ela com muito apego e com muito carinho. O que também é uma evolução gigantesca por parte do Kudo, que sempre foi muito fechado, muito reservado. E é aqui que eu quero entrar num ponto bem interessante, que é refletir um pouco sobre a evolução dos personagens principais da obra. Então agora eu quero falar sobre a evolução de 4 personagens, no caso da Miu e do Kudo, e também do Koji e da Kaia. Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, cada personagem do Watashi tem os seus demônios internos. Tem algo que precisa superar, que precisa vencer. Todos os personagens têm. O Koji, no caso, ele é um cara, como eu falei em outros vídeos, que era um pouco covarde. Do tipo, ele não tinha coragem, não tinha ímpeto de fazer certas coisas e de transformar a bondade dele e transformar as boas intenções dele em algo palpável. Esse era o grande problema dele. O Kudo era de se expressar. Ele normalmente era muito fechado, muito frio. E já a Miu era de conseguir lutar pelo que ela quer, de mostrar as suas próprias vontades, que ela não conseguia. E a Kaia é cheia de problema, toda errada, que é o fato dela ser muito mimada e etc. Desses 4 personagens, você pode ver uma evolução gigantesca Koji, principalmente. O Koji, que era um cara extremamente bonzinho, mas que não conseguia colocar em prática os planos dele, porque era um pouco medroso,
E eu digo até que quem gosta, quem acompanha horóscopo, e não, eu não acompanho horóscopo, mas para quem acompanha, quem gosta dessas coisas assim, vai dizer até que ele parece aqueles signos do vento, tipo, acho que é Gêmeos, vários. Esses signos que são muito mentais, que eles são muito, eles pensam muito no que fazer, mas eles têm dificuldade de trazer para a realidade, de materializar certas coisas. O Koji eu via dessa forma, ele tinha muitas boas intenções, só que ele tinha dificuldade de colocar em prática. Ele não tinha aquela bravura que ele precisaria ter para realizar os objetivos dele. E, inclusive, esse é o arco de evolução dele. A evolução desse personagem não é uma questão de ética, de caráter, porque ele já é bom. O grande arco dele é ele superar essa inércia, essa habilidade que ele tem de não conseguir fazer nada. Então ele começa agora que deu um ponto inicial do desenvolvimento dele. Na verdade, começou quando ele se revoltou com o pai dele, que ele soube as presepadas que ele estava fazendo com a Mil, né? Os absurdos que ele planejou. E aí ele tentou lutar contra o pai, percebeu que não teria como ganhar do pai, percebeu que não teria como resgatar a Mil sozinha, e agora ele tomou a decisão de que vai ficar forte e que vai lutar por si só. O que já em si é um ato de coragem. Então ele, conseguindo ou não ficar forte, ele já superou talvez o maior problema que ele tinha. E já começou a ser um personagem bem interessante. E tá tendo uma evolução muito boa. A mesma coisa eu posso dizer do Kudo. Porque o Kudo, cara, ficou tão diferente ele nos primeiros episódios de agora. Olha o primeiro episódio. O primeiro episódio é: se eu falar pra você morrer, você morre. Depois ele começou a ficar: olha, ela não é tão ruim, começou a se aproximar um pouquinho. E olha agora, olha esse episódio, olha o carinho que ele teve com ela nessa visita da casa dos Saimores. Pô, cara, foi bem diferente. Ele tá evoluindo muito. Tanto que, vou falar mais pra frente, pô, ele soltou piadinha, ele fez um monte de coisa esse episódio. E não parece muito o Kudo do primeiro episódio, né? Vamos conver. A Mil também tá tendo uma evolução maravilhosa, porque ela que não conseguia dizer nada do que quer, né? Ela só aceitava o que os outros falavam, sem nunca dizer não, já começou a mudar. E ela mudou principalmente naquele momento que ela foi sequestrada, que ela bateu o pé, que ela falou que não vai abrir mão do Kudo. Aquele momento foi a primeira grande mudança dela. Mas também nesse episódio você tá vendo que ela tá muito disposta a lutar agora pelo casamento dela. Tanto que ela fala: olha, eu não sei se eu sou digna do Kudo ou de casar com ele, mas eu vou fazer tudo possível, tudo que tiver ao meu alcance para conseguir. Tanto que foi ela que pediu para ter umas aulas de etiqueta. Então assim, você também tá vendo que ela tá aos poucos superando o trauma e conseguindo expressar melhor o que ela quer, as vontades dela e etc. Ou seja, tá evoluindo muito bem. A única pessoa que não tá evoluindo nada até o momento é a Kaia. Mas o fato dela ir para uma outra casa e ser uma empregada, basicamente, é o momento que ela tem que começar a evoluir. Porque agora a vida de mimada dela acabou. Agora a vida dela vai ser bem mais complicada. Então, agora vai começar o arco que ela vai começar a mudar um pouco, tentar ganhar um pouco de maturidade, digamos assim. Mas é interessante se acompanhar isso, que eu vou estar trazendo outros vídeos e outras coisas também, falando sobre a evolução de todos os personagens. Beleza? Então, para não perder esses vídeos, se inscreva no canal, que a gente fala sobre o Watashi aqui toda semana, ou às vezes até mais de uma vez por semana. Mas voltando ao anime, as cenas seguintes mudaram um pouco a pegada do anime, porque esse anime normalmente é sempre meio pra baixo, meio triste, muito dramático, e teve um momento desse episódio, que foi quase o episódio inteiro, que foi muito mais leve. Ele teve uma pegada diferente, vocês perceberam, né? Porque teve a oficialização do noivado dos dois, eles assinaram o papel lá, e teve até o Kudo brincando, rindo da cara da Mil, que ela tava meio pálida. Aí ele fala que ela tava meio pálida, ela fica vermelha, ele começa a implicar com ela, fazer uma brincadeirinha de casal, que por sinal foi bem engraçada e bem bonitinha. Mas assim, foi uma parte leve. Só que no mangá, vale ressaltar aqui também que tem uma coisinha a mais. Porque no mangá, a Mil realmente tá pálida. E o Kudo, inclusive, fala que ela tá muito pálida em uma outra hora que eles cortaram. Ele tava lá o Kudo treinando com uma Bukuto, que é uma espada de madeira, tipo uma katana de madeira. Ele tava treinando. Aí ela aparece e ele fala que ela tá muito pálida. E nesse momento ele repete, a segunda vez que ele fala. Então ela realmente tá pálida. E mostra lá que por causa dos pesadelos dela, ela não tá dormindo bem. Então ela tá meio que adoecendo.
por isso que ela tá realmente meio pálida. E lá mostra que ela tá muito cansada. Não sei se vão mostrar isso no próximo episódio. Às vezes eles só trocam a ordem, né? Pode ser isso, mas vale ressaltar que no mangá teve esse momento um pouco mais pesado. Já no anime foi bem leve essa parte. Ele brincou um pouco com a cara dela. E depois apareceu a irmã do Kudo, né? Que é quem vai dar aula de etiqueta pra Mil. Já que ela pediu, o Kudo chamou a irmã. E como ele disse, foi só chamar alguém que não tinha nada pra fazer. Já zoando a irmã também. Ou seja, você viu como, tá vendo como teve até piadinha, teve brincadeira. E essa irmã do Kudo é muito legal. Ela é muito gente boa. Pelo menos até o momento, na obra, né, que eu tô acompanhando. Ela é muito gente boa e ela adora a Mil. Então vocês viram que ela tem um clima descontraído, que ela deu um clima leve pra série. Tanto que a relação dela com o Kudo é bem uma relação de irmãos mesmo. E é engraçado que ela dá uma provocada nele. E é bem interessante. Tanto que tem uma cena que é muito engraçada no anime, que não tem no mangá, ou não desse jeito exatamente. E é bem legal. E aquela hora que tá a irmã do Kudo com a Mil conversando. E aí tá passando a Yuri lá e vê o Kudo tentando ouvir a conversa deles e fingindo que tava lendo um livro. Tipo, foi muito engraçado. O cara mó sério, mó tentando bisbilhotar a conversa dos outros. Tipo, porque ele gosta muito da Mil e tava querendo saber o que tava acontecendo. E aí é legal que a irmã dele, já imaginando que ele tava por perto, ele fala, eu vou levar ela comigo. Aí ele já abre a porta, ou seja, se entregou e fala, nem pensar. E aí eles começam a discutir, faz uma discussão mais leve e até bem interessante. Então assim, eu gostei dessa parte, porque o anime, eu falava, tava muito mais tranqueira, muito mais pesado, muito mais sombrio do que o mangá. O mangá tinha momentos de descontração. E dessa vez o anime foi melhor do que o mangá nesse momento de descontração. Então é bom ressaltar também as vantagens do anime aqui. Mas nesse meio termo também, o mangá adiciona alguns pontos interessantes, que eu acho que eles vão deixar mais pra frente. Eu espero que eles não cortem, porque tem um momento muito legal dos dois, é quando o Kudo fala com ela que ela vai ter que passar por uns momentos muito difíceis, porque ele é um militar. Então ele vai para campo de batalha. Então muitas vezes ele vai para o campo de batalha perigoso e ela vai ficar sozinha. E eu imagino que quem tem, sei lá, um marido, uma esposa que é policial, da PM, eu imagino que deve ter essa sensação meio que quase todo dia. Só que para um campo de batalha de guerra é um pouco pior. Então eu acho que ele meio que quis dizer isso, que ela vai passar por uns momentos de bastante apreensão. E casar com um militar em época de guerra, basicamente, não deve ser fácil. E, inclusive, nesse momento, o mangá mostra uma insegurança do Kudo. O Kudo sempre parece ser muito cheio de si mesmo, muito seguro, mas ele revela que ele se acha um cara chato. Ele meio que fala algo mais ou menos assim. Cara, você vai aguentar mesmo ficar com um cara tão chato como eu? Ele meio que fala isso, então espero que eles coloquem isso mais pra frente, mas se não colocaram, sabendo que ele falou isso, que ele pensou isso. Então complementa um pouco a sua experiência. E também na parte final, o anime volta a ficar tenso, porque os diretores desse anime estão indo muito bem, porque eles estão sempre deixando pro final do episódio um momento dramático, um momento pesado, pra te fazer ficar naquele gostinho de quero mais. Então você fica sempre querendo, sempre muito ansioso pelo próximo episódio. Então eles estão trabalhando isso com maestria. E no final, é mostrado de novo o Kudo sentindo poder paranormal na casa dele, sem quebrar a barreira. E aí ele vai até a Mil, no quarto dela, e vê que ela tá tendo outro pesadelo. No mangá, ele explica um pouco melhor. Ele fala que ele não sabe se aquilo são os poderes dela se manifestando, ou se são os poderes dos Usuba interferindo nela. Então, ele tá na dúvida ainda. Então ele sabe que pode ser os Usubas, mas ele mesmo admite que ninguém conhece muito bem os poderes dessa família, mas ele não descarta que seja o poder da Mil se revelando, se libertando. E aí também a Mil depois acorda do sonho, e ela diz que os sonhos dela estão piorando. Caso, acho que no mangá ela diz isso, não lembro do anime, mas ela diz que os sonhos dela estão piorando, e que nos sonhos dela ela vê monstros, inclusive, umas criaturas muito bizarras. Eu vou até colocar aqui na imagem as criaturas que ela vê, parece realmente uns capetão. E ela diz que os piores sonhos são os que aparecem o Kudo. E aí mostra uma cena do Kudo, que parece que ele tá morto. Então, são sonhos bem pesados. E depois também, o anime mostra um culto muito estranho ao redor de uma pedra. Certo? Uma pedra com um trocinho pendurado.
e que dessa pedra, no final, ela quebra e sai alguma criatura de dentro. Então muita gente ficou se perguntando, cara, que diabos é essa pedra? Que criatura é essa que saiu? Enfim, o que é isso tudo? O anime não explicou nada. Então eu vou trazer umas informações que o mangá deu até esse momento. Ou seja, provavelmente vão ser só informações complementares. Não vai ser nenhum grande spoiler de algum plot lá pra frente. É só algo que o anime meio que tirou e que deve jogar um pouquinho mais pra frente, mas que se você fosse ver o mangá, você teria visto nesse momento. Então, só pra vocês saberem que aquela área onde estava aquela galera estranha e tinha aquela pedra, é chamado de Área Proibida. E basicamente é um local, um cemitério, digamos assim, de todas as pessoas que têm habilidades paranormais fortes e também da família ou das famílias dos imperadores. Porque é o seguinte, naquele mundo, as pessoas que têm poderes sobrenaturais não podem ser enterradas como qualquer pessoa, tanto que eles nem reencarnam como pessoas comuns. Então eles são colocados naquelas pedras, tem aqueles selos, para manter a alma deles meio que presas e dormindo. Porque muito dessas pessoas que têm poderes sobrenaturais morreram em situações de guerra, com ódio, com sofrimento. E então, quando essas pessoas viram espírito, elas meio que perdem a consciência e se tornam muito perigosas. Então, o que está por trás daquela pedra é um desses casos, porque você viu que o selo, no caso a pedra, se rompeu e liberou o espírito de alguém que tinha poderes paranormais. E, inclusive, você vai lembrar que teve aquele cara que falou com o imperador sobre um plano em outro episódio. É que eles adiantaram aquela parte, porque você vai lembrar que acho que 2 episódios atrás chega um cara e fala com o imperador que queria executar um plano. Eles puxaram daqui, que foi nesse momento que ele falou aquilo, e jogaram naquele episódio lá de trás, porque essas coisas estão interligadas, certo? Liberar esse espírito é o plano daquele cara. Então daí começa agora a nova história, um novo arco bem legal, bem interessante, que envolve esse ser que saiu de trás da pedra. Eu não vou falar muito porque senão seria spoiler demais. Eu já posso dizer que isso foi um meio spoiler, mas eu não considero tanto porque, seguindo a cronologia do mangá, você já estaria sabendo disso. Mas se eu falar mais, vai ser realmente um spoiler gigantesco. Se você quiser spoiler, quer que eu faça um vídeo sobre isso, pode deixar aqui nos comentários. Eu posso trazer um vídeo antecipando o que vai acontecer. Mas eu devo fazer isso somente quando acabar a temporada e antecipar o que vai acontecer para a segunda. E é por isso, inclusive, que você deveria se inscrever aqui no canal para não perder outros vídeos e também deixar um like, porque ele ajuda demais. Beleza? Mas eu acho que era isso que eu queria falar com vocês sobre esse episódio e também dizer pra vocês que o anime vai pegar fogo. Tá pegando fogo, bicho! O 8º episódio, que vai ser o próximo, vai ser muito bom, porque vai dar um pouco de atenção pro irmão do Koji. E muita gente vai gostar dele, porque ele é muito irreverente, muito doidão, mas é um cara bem inteligente. Inclusive vai mostrar um pouco dele com tudo. Então, vai ser legal, vai valer a pena acompanhar, beleza? E eu agradeço demais a todos que tiveram paciência de ficar comigo até aqui. E até a próxima!